Tudo bem, tá, já está gravando. Gente, vamos continuar. Gente, o que está acontecendo? Muito bem, gente. Então, na aula anterior, nós falávamos, então, sobre os desafios próprios da chegada das novas tecnologias de informação e comunicação na escola, né? Vejo que essas reflexões que nós estamos fazendo são reflexões a partir de uma presença, podemos assim dizer, ainda incipiente, né? Elementar nas escolas. Vamos tentar imaginar que, a partir dessa nossa experiência com a questão da pandemia, do isolamento social, e considerando também que o próprio sistema educacional efetivamente está percebendo o quanto a educação no Brasil é deficitária quanto a essa conexão com o sistema educacional, considerando isso, vamos tentar imaginar que o governo federal, o governo estadual, o governo municipal, de alguma forma, vai tentar emplacar algumas políticas públicas que apontem exatamente para essa proximidade entre a educação e as novas tecnologias, né? Ora, se isto for executado, for realizado, como nós esperamos que o seja, é claro que a falta de qualificação dos professores e exatamente o apontamento, a indicação sobre a aplicação de novos processos educativos, certamente que serão dois desafios a serem ponderados e considerados. Agora, além dos desafios, nós também temos problemas a serem resolvidos, né? Um dos problemas que nós percebemos, ele é estrutural. As próprias escolas públicas, quer sejam do Estado como no município, muitas vezes, em vários contextos, não possuem toda a estrutura necessária para guardar e para desenvolver essas atividades educacionais nas quais as novas tecnologias se fazem presentes, certo? Eu conheço uma escola na qual a sala que era para o computador era uma sala de aula, né? Hoje se tornou secretaria da escola. Os computadores, eu não sei ao certo se algum dia foram utilizados. O certo é que todo o recurso que foi utilizado, que foi comprado para se desenvolver a conexão, a relação entre educação e novas tecnologias, acabou por resultar em computadores defasados, alguns recursos periféricos do computador colocados em uma sala aqui, outra ali, e a sala que havia sido separada para ser local de aprendizagem de novas tecnologias, hoje é a secretaria da escola. Então, é preciso exatamente que, dentro dessa nova política educacional que pode ocorrer no Brasil, é preciso que haja uma releitura, é preciso que se repense a estrutura física da escola, de tal sorte que, assim como se coloca por certo que toda escola obrigatoriamente tem que ter secretaria, que toda escola obrigatoriamente tem que ter uma cozinha, que obrigatoriamente a cozinha e os banheiros têm que estar distantes, que obrigatoriamente tem que ter uma sala de professores, que obrigatoriamente tem que ter salas de aula. Espera-se que as novas políticas públicas de construção de escolas
venham acompanhadas de uma sensibilidade, certo? Na percepção que essas novas escolas obrigatoriamente têm que possuir uma estrutura para comportar laboratórios de informática, de novas tecnologias de comunicação e informação no seio da escola. Então, é preciso colocar isso como um problema a ser solucionado, visto que todas as escolas que nós temos aí, gente, todas as escolas antigas, elas não cogitavam a presença de computadores, certo? Como fazendo parte do dia a dia da escola. Por isso é preciso repensar a estrutura da escola a partir dessa nova realidade. A segunda questão aí, segundo problema, tem a ver exatamente com a capacitação dos professores, certo? Ou seja, os gestores educacionais e os gestores escolares, eles têm que estar comprometidos por oferecerem aos professores cursos de qualificação no uso das novas tecnologias para fins educacionais. Não basta apenas gastar dinheiro público, não basta apenas mandar construir uma sala, não basta apenas comprar milhares de computadores e espalhar pelo Brasil afora. Na verdade, fazer isso é um desatino contra os recursos públicos, pois, de cara, dá para perceber que todo esse esforço e todo esse gasto enorme vai resultar em nada. Porque lá na ponta da linha, no qual se espera que esses recursos tecnológicos sejam relevantes e fomentem uma revolução na educação brasileira, certo? Lá na ponta é preciso existir um professor qualificado, capacitado para mexer com computador, com data show, com internet, com aplicativos e assim por diante. Certo? Vejam, olha só, para vocês terem uma ideia, uma boa parte dos alunos que estão terminando o curso de pedagogia, gente, geralmente pagam para alguém formatar o TCC, certo? Aí eles pagam 5, 7 reais por cada folha para poder formatar o texto e entregar, né? E entregar para a faculdade. E por que eu estou citando esse exemplo? Porque formatar um texto em Word é um dos conhecimentos mais elementares, mais básicos que se espera de uma pessoa que vive em uma sociedade imersa na tecnologia. E pasmem, né? Nós estamos em um mundo altamente tecnológico, mas as coisas mais básicas nós ainda não dominamos, nós não desenvolvemos, né? Então, a falta de espaço, a capacitação dos professores, a carência de recursos financeiros, né? Sim, certo? A carência de recursos financeiros também é um problema relacionado, porque às vezes vamos tentar imaginar, certo? Que às vezes a Secretaria Municipal de Educação, considerando toda essa situação da pandemia, o secretário ou a secretária tomou como verdade, como um grande desafio para a educação municipal, né? Implementar o uso dessas novas tecnologias nos espaços educativos. Contudo, nós sabemos que, em algumas circunstâncias, aqueles que administram o poder público, que têm a tarefa na figura do poder executivo de organizar a vida
da sociedade, decidir para onde vão os recursos públicos, o que vai ter prioridade, é a saúde, é a educação, é o comércio, né? Então, cabe a estes que detêm esse poder, esse direito e o poder delegado pela população, ter olhos para perceber as reais necessidades da educação brasileira ou da educação municipal, que passa exatamente para a implementação de uma política pública de inclusão dessas novas tecnologias no espaço escolar, e, para isso, esses prefeitos, esses governadores, eles precisam efetivamente desenvolver políticas públicas conduzindo recursos financeiros específicos ou delegando recursos financeiros específicos para estas políticas públicas de inclusão das novas tecnologias no espaço escolar. A partir desses desafios e problemas relacionados, eu quero fazer uma pergunta aqui para a Juliana. Juliana, além desses que nós colocamos, desses desafios e problemas, na sua opinião, quais outros, ou um pelo menos, que você, a partir dessa experiência que você está tendo, né, como aluna na faculdade, que está tendo aula remota, seus meninos estão estudando também remotamente, minha querida? Então, sim, nós estamos fazendo lives ao vivo e gravando as videoaulas com explicações, conteúdos. Certo. A partir dessa realidade, tu lecionas, né? Também? Sim. Ótimo. Então, como mãe e como também profissional da educação, na sua opinião, além desses desafios, qual outro desafio, pelo menos, você poderia apontar que nós temos diante de nós como professores, como pais, ou para os gestores da educação na esfera pública, né? Na sua opinião, qual outro? Eu acho assim que a maior dificuldade que nós vamos ter, não somente agora, mas futuramente, é justamente o uso da tecnologia nas escolas municipais, porque nas particulares nós já não estamos conseguindo, porque muitos pais não têm condição de ter uma internet em casa, não tem um aparelho de telefone que é compatível, ou não tem um computador para entrar na plataforma da escola. Então, acaba que isso prejudica muito os alunos, porque eles não conseguem acompanhar. Aí, a hora que os pais também, por não saberem explicar, ficam meio que desorientados em casa, né? Eu acho que esse é das dificuldades que nós estamos tendo. Tá? Aí você colocou vários elementos, né? Primeiro, olha só, o acesso à internet, certo? Tem família, gente, que só tem dados do celular. Tem família que tem um único celular em casa, né? Como eu falei para vocês, mas não sei se foi na sala de vocês, foi em outra sala, mas no mundo político já está se discutindo uma internet social. O que seria uma internet social? A internet social seria exatamente o reconhecimento que hoje a internet não é um capricho, né? A internet hoje não é um bem que você diz, olha, eu estou usando só para dizer que eu tenho. Não. A internet hoje é um bem necessário, né? É um meio tecnológico que faz parte do nosso dia a dia, certo? Então, hoje, se nós queremos falar de novas tecnologias na educação, uma coisa fundamental, obrigatoriamente as escolas, elas deveriam ter uma boa internet. Não é verdade? O que seria uma boa internet? Por exemplo, a internet na nossa faculdade, certo?
no início do ano, os alunos de qualquer parte da faculdade poderiam ter acesso. E aí, Daiane? Tudo bem, minha querida? Prazer, ainda não tinha te visto, não, viu? Eu acho que Eu hoje. entrei, só que professor, eu entrei, só que eu estou ainda atrasada. Até mandei um áudio, mas o senhor não me recebeu. Não, você é só mesmo te vendo, né? Olho nos olhos, né? Prazer, minha querida, viu? Estou feliz por ver você. Certo? Então, veja, gente. Então, por exemplo, uma internet de qualidade. Como é que um professor, certo, pode livremente preparar uma boa aula utilizando a internet e pedindo os alunos para acessarem a internet ao mesmo tempo, se não tem uma boa internet? Na própria estrutura da escola. Então, como nós estamos falando em escola pública, então, dentro dessa nova realidade, certo? Os nossos governantes deveriam, na pandemia e pós-pandemia, criar toda uma estrutura para que a internet fosse algo que fizesse parte da própria estrutura da escola e fosse uma internet de qualidade. Vamos tentar imaginar daqui para frente, né? As escolas e os CMEs sendo construídos. Como é que essas escolas e como é que esses CMEs devem ser construídos daqui para frente, gente? Eles devem ser construídos não somente com conduítes e não somente com tomadas para ligar o data show, né? Mas as próprias escolas elas já devem ter na sua própria estrutura daqui para frente toda uma tubulação para se colocar a médio prazo, certo? A internet a cabo, a internet Wi-Fi e assim por diante, né? Lousas digitais, que tudo isso, lógico, nós sabemos que é um sonho, mas nós só podemos tornar essas questões reais quando nós apontamos para os nossos representantes a qualidade da educação que nós precisamos ter, certo? Emanuela, na sua opinião, quais seriam desafios e problemas relacionados que nós precisamos superar dentro dessa situação que a pandemia nos mostrou de que é preciso uma educação mais tecnológica? Como é que nós podemos aproximar a escola desse mundo tecnológico para o bem da educação? Está me ouvindo, Manuela? Não, está faltando. Eu não estou te ouvindo direito, Israel. Eu perguntei para você, certo? Quais outros desafios ou problemas que precisam ser superados na estrutura da educação pública? Em questão de quê? De tecnologia ou geral? Não, questão tecnologia, né? Eu não sei se é a minha internet ou é a sua, mas sim, eu estou te ouvindo falhando o tempo todo. Eu escuto umas palavras e outras não. Mas nós estamos te ouvindo, você pode falar. Pois é, mas aí... A pergunta que eu falei, quais são os desafios, além destes, quais são os desafios da educação pública quando nós associamos novas tecnologias e educação? Eu não vou te responder, não, porque eu cheguei à aula já tinha começado. Não, mas não precisa da aula. Veja, não é preciso necessariamente você ter ouvido a aula. Você não está passando por esse processo? Seus filhos também não estão estudando remotamente? Então, você analisando essa conjuntura,
analisando essa conjuntura, quais são os desafios para a educação? Você poderia apontar um desafio ou um problema a ser resolvido? Um problema é a questão de muitos pais não terem acesso à internet, não ter condição de ter celular. É questão disso, não é? Então, na sua opinião, uma das questões a ser resolvida é o acesso à internet, né? A internet, sim. Porque muitos não têm acesso, não têm como assistir essas aulas. Tem dificuldades, né? Os pais não têm condição de pagar uma internet aqui mesmo. Aqui em casa são 5 pessoas, 4 estudando, 2 na faculdade, um no colégio militar, outro no colégio municipal, e são atividades diversas. O que eu tive que fazer? Eu tive que mudar a internet para conseguir ter um acesso melhor, porque já não estava mais, né, exportando o suficiente. E tem que fazer, assim, tem que fazer mudanças. Acaba que a gente tem que fazer mudanças na nossa vida, incluindo a parte financeira, né? Enfim, muitas coisas. Há grandes mudanças. Pensa para nós que trabalhamos, né? Assim, que tem uma condição, vamos falar melhor. Às vezes é difícil, agora pensa para crianças que às vezes o pai não tem condição, às vezes, de dar nenhuma alimentação para essa criança. Como essa criança vai ter acesso a uma internet? Não vai, né? Vai ter vários prejuízos escolares. Enfim, a dificuldade da internet vai trazer muitos prejuízos. De não ter acesso à internet. Então, ou seja, olha só o que a Manuela colocou. Quer dizer, o acesso à internet é o elemento básico, né? Não, Daiane? Né? Começa por aí. Se tiver um computador top, como se fala, mas se não tiver internet, tem o celular, que é de primeira geração, comprou com dificuldade. Mas se não tiver dados, se não tiver uma internet barata, uma internet social, uma internet específica para as pessoas estudarem, tem como essa aproximação ocorrer, né? Às vezes ocorre, mas com dificuldade, né? Certo? A qualidade do serviço. Diga lá. Ainda também tem a questão de que muitos pais não têm tempo, porque mesmo com a pandemia teve muita gente que não parou de trabalhar. No grupo de estudo do meu filho mesmo, que está fazendo o primeiro aninho, eu vejo muito isso. Tem muitos pais que não têm o tempo para ficarem com seus filhos, para ajudarem nas atividades, não conseguem acompanhar as atividades também. Também tem alguns pais que têm muita dificuldade de mexer nas ferramentas que os professores estão utilizando. Eu estou vendo muito isso, assim, no grupo do meu filho, da sala de aula dele. Tem muitos pais que estão tendo muita dificuldade com isso. Exatamente. Aí eu estava aqui torcendo para você tratar isso aí. Gente, eu quero fazer a pergunta para vocês, como mães aqui, né, como irmãs. Vocês, a princípio, tiveram, para quem está acompanhando as aulas remotas com novas tecnologias, foi rápido a manipulação, a desenvoltura de vocês no uso dessas novas tecnologias? Ou demorou um pouco? Demorou um pouco, professor? Foi, né, Vera? Demorou. Sim, às vezes deixava o microfone ligado, às vezes eu queria desligar a câmera, não conseguia, esse tipo de coisa. Agora, gente, tente imaginar os pais dessas crianças que não estão acostumados a mexer na internet, olha só, né? Subitamente tiveram que saber mexer com o WhatsApp, baixar arquivo, transformar o arquivo de PDF em Word, imprimir material, acessar o site, fazer login, colocar senha, certo? Procurar onde estavam as atividades, anexar
os trabalhos dos filhos, certo? Então, tudo isso quer dizer um outro desafio que não tem a ver nem necessariamente com a estrutura da escola e nem com o professor, é exatamente a figura dos pais. Os pais também eles são deficitários, têm dificuldades no domínio das novas tecnologias. Então, aí alguns pais vão ter duas dificuldades. É a dificuldade do conteúdo, porque às vezes os pais não dominam o conteúdo, e o outro tem a ver com o quê? Tem a ver com a tecnologia a ser utilizada. Então, nós temos diante de nós um desafio não pouco, né? Não temos problemas não poucos para nós superarmos e resolvermos para que a educação no Brasil chegue a um novo patamar, né? Vocês já viram a educação em outros países, gente? Já deu para vocês verem pela televisão como que as crianças, ao chegarem à escola, elas entram na sala de aula, elas sentam a cadeira e o que já está esperando elas na mesa. Já viram? Eu consegui ver algumas aulas agora após pandemia, professor, de uma escola na França e de uma escola lá em uma cidadezinha da China. E aí, o que você viu, minha querida? Eles estão tendo muito cuidado devido a essa pandemia, mas, assim, sobre a tecnologia em sala de aula, eu não vi eles utilizando. Eu vi, assim, eles colocando as crianças distantes, elas não estão tendo mais contato nem com a professora, então eu acho que isso já atrapalha um pouco na aprendizagem, porque a criança, com esse contato, ela tem uma aprendizagem melhor. Eu vi que eles isolaram a criança, cada uma num cantinho. Colocaram aqueles, né? Tipo assim, de acrílico, né? A criança fica na frente, E tecnologicamente... Na hora do recreio tem o X no pátio, onde eles podem ficar em cima do X. Não pode sair de cima daquele X na hora do recreio dele. Nossa, que chato, misericórdia. Tente imaginar o que é para essas crianças, hein? Certo. Mas tecnologicamente, gente, tem países, quando as crianças chegam, em cada mesa existe já um computador, né? Em cada mesa já existe um computador. A criança chega lá, o livro didático, na verdade, é o computador, que é o computador no qual todos os recursos, todos os textos, todas as atividades, todos os vídeos que a criança precisa ver está exatamente lá naquele tablet educacional, né? Isso nós sabemos que estão em outros países. Vai chegar algum dia no Brasil? Vai. E nós esperamos que isso chegue o mais breve possível. Essa nova realidade vai exigir um novo professor com novas habilidades e competências ou não? Sim, vai exigir. Sim. Certo? Então, professores que são aversos à tecnologia, se você é averso à tecnologia, então, a partir desse momento, eu digo para você, é preciso repensar isso. Repensar por quê? Porque daqui para frente, se o sistema educacional público aprendeu e se as instituições particulares, né, privadas também aprenderam, né, certamente que no próximo ano essas tecnologias que nós estamos usando hoje não ficarão mais no anonimato. Não ficarão mais. Não ficarão. Uma escola que quer ser relevante, uma escola que vai aprender com esse processo de pandemia, obrigatoriamente já está pensando como manter essas mesmas tecnologias para o próximo semestre, sem pandemia, né? O que nós... Porque houve ganho, gente, houve ganho educacional, houve ganho, né? Claro, se você falar assim, professor, também teve dificuldade de aprendizagem remota, distante, é claro que sim. Mas em termos operacionais, de mandar exercício, de mandar atividade, de corrigir, alguma coisa mudou.
certo? Como, por exemplo, hoje eu, o pai do Felipe, o pai do Eber, certo? Eu acesso o site da escola e eu sei tudo que o meu menino tem que fazer e como é que ele está no ranking da escola. Antigamente, ó, eu nem sabia que existia isso. Vocês acham que a escola vai pegar essa experiência, embrulhar e jogar no cantinho? É claro que não. É claro que não. Então, essas experiências vão, certo? Só para vocês terem uma ideia, certo? Os meus alunos que assistem às minhas aulas remotas pelo Zoom, todo dia, a partir das 1h, eles acompanham, eles entendem, eles calculam comigo e eu estou lá dando aula para eles, como eu dou aula para vocês, no meu quadro, certo? Olha só, vamos tentar imaginar. Uma escola não pode oferecer para uma escola particular, ou uma escola pública também, não poderia oferecer videoaulas de reforço? Certo? Vamos tentar imaginar aí a Juliana. Juliana, de repente, aí terminou a pandemia, certo? Nós estamos aqui no Zoom, nós já dominamos o Zoom. Vamos aí, de repente, a dona lá da sua escola vai dizer, olha, gente, é o seguinte, nós queremos oferecer um recurso a mais para os nossos alunos, certo? Então, nós vamos ter o reforço de aula, o reforço, ao invés da criança vir para a escola, certo? Nós vamos oportunizar que a aula seja ao vivo. A criança que vai poder vir, vai assistir a aula, e a criança que, por uma eventualidade, não vai poder vir, vai poder assistir em casa a aula de recuperação. Aí eu pergunto, isso é ou não um ganho? A escola, é um ganho. A escola agregou ou não um valor a mais à instituição? Agregou ou não? Agregou, Sim. gente. Inclusive, Porque algum tempo atrás, live era só para quem tinha, né? Certo? Hoje, qualquer um faz live, gente. Não é verdade? É. Hoje, então, uma escola pública, uma escola privada, certo? Pode, a qualquer momento, dizer, gente, olha, pais, chega na reunião com todo mundo e dizer, gente, olha, pais, queremos dizer que nós aprendemos com a pandemia, nós temos a aula de reforço toda tarde, né? Na quinta-feira é a aula de reforço de matemática. Nessa aula de matemática, nós orientamos, né? Nós motivamos as crianças virem presencialmente. Mas se por acaso o seu filho não puder vir, certo? O link do Zoom vai estar aberto para o seu filho entrar em casa ou assistir do seu celular e o seu filho vai poder estudar em qualquer local onde ele esteja. Ora, isso é um valor. O pai vai dizer, poxa, que legal. Eu diria isso, certo? Porque nem sempre dá, né, para os nossos filhos irem para a escola. Ou, às vezes, você não tem condições de levar o seu filho para a escola, para assistir à aula de revisão. Agora, se a instituição disponibiliza, certo? Como fazendo parte do trabalho, né, da estrutura da escola, para melhor oferecer uma educação para a criança, gente, então é claro que isso é visto como um aspecto positivo para a instituição escolar, né? Então, esses desafios têm a ver com a escola, esses desafios têm a ver, os problemas têm a ver com a escola, mas também têm a ver com os pais. Os pais também têm que ser trabalhados. As crianças têm que ser trabalhadas para focarem. Os meus meninos, olha lá, fazendo a prova, de repente, quando eu olho, jogando no Roblox.
menina, para com isso! Né? Quer dizer, na minha frente. E olha que, assim, eles sabem que eu sou muito severo, mas mesmo assim, né, estão lá. Então, é a própria escola que vai ter o desafio de educar as crianças no uso racional da internet, né? Levando-os a focarem no processo educativo, né? Então, é preciso que nós estejamos atentos nesses desafios, nesses problemas, porque a consciência de que eles existem aponta para nós a possibilidade de solução de problemas. E aí a pergunta é: como superar esses problemas? Como superar essas dificuldades? Primeiro, podemos dizer assim, reconhecer as potencialidades das tecnologias disponíveis, certo? Se você reconhece que as novas tecnologias elas podem potencialmente ser utilizadas de uma forma didática, é claro que você vai adentrar neste mundo e se colocar no desafio de aprender, certo? Como foi para todos os professores da faculdade, gente. Eu já tinha um hábito de mexer com internet e tudo mais, mas a primeira vez que eu mexi com o Zoom, até eu entender como é que era, certo? Foi difícil. Então, reconhecendo as potencialidades educativas, o professor percebendo isso, ele sendo o primeiro a perceber isso, é a partir daí que esses artefatos tecnológicos eles vão cumprir o seu papel, vão cumprir a sua finalidade, que é oportunizar situações, circunstâncias, atividades aplicáveis ao adequado processo ensino-aprendizagem. Tá? E a respeito disso, nós continuaremos explicando para vocês daqui a pelo menos mais 5 minutos, tá bom? Nós continuaremos, tá? Vamos fechar pelo menos mais esses tópicos A e B, certo? Para nós não ficarmos defasados no conteúdo a ser apresentado, tá bom? Então, daqui a 5 minutos nós retornamos.